Olha só, tudo na vida tem coisas boas e coisas ruins, né? Tudo na vida. Esse período de estudo, né, como eu havia falado, né, até os compromissos pessoais e profissionais, mais adicional esse estudo que os senhores e senhoras têm que ter, é um sacrifício. Agora eu vou dizer para vocês, muito do conhecimento desse estudo que os senhores estão tendo hoje são coisas muito válidas, tá? Eu confesso aqui para vocês que, por exemplo, economia, né, com exceção dos intendentes, né, o fuzileiro e a armada, a gente não estudou quase nada de economia, né? A escola naval, CEDAV. E essa parte de economia que vocês estão estudando, o Almirante Alquifuri vai dar aqui uma aula brilhante para vocês também, é muito válida, tá? A parte de geopolítica, a gente consegue entender, vocês vão ver com a aula do comandante Emílio, dá para entender muita coisa do que está acontecendo hoje em dia. Tá? Eu confesso a vocês que nunca mais assisti Jornal Nacional, que é outro noticiário econômico, com os mesmos olhos depois do centro. Tá? Com história, é interessante que acontece isso também. A gente passou aí por 12 anos de governo socialista, que agora eu vou falar algumas coisas que, se os senhores tiverem curiosidade, vão ver que se encaixa. Tá? Tudo que o Lênin, né, e o Estado fizeram, e os seus sucessores, foram para se eternizarem no governo. Tá? Para se eternizarem no governo. Comunismo. Quem pode me dar um exemplo de país comunista? Coreia do Norte, talvez? Talvez o que se aproximou mais, mas não conseguiu. Não conseguiu. Nenhum país do mundo conseguiu atingir o pleno comunismo como idealizado por Karl Marx. Tá? Eu não falei para vocês que ia comentar, então vou comentar agora, chegou o momento. Tá? O comunismo, como o próprio nome diz, comum, tá? Ele tem a ver com o anarquismo, que é contra o governo. Só que o movimento comunista, a filosofia comunista diz o seguinte: os fins justificam os meios. O comunismo, ele é contra o governo, ele não quer governo, é a autogestão do povo. Acho que a maioria dos senhores aqui e senhoras moram em condomínios, prédios, né? Existe uma autogestão. Tem prédios aí com 200 apartamentos. Não tem que ter um síndico para botar uma ordem na bagunça? Não tem que ter uma convenção? Imagine um condomínio de 200 apartamentos com autogestão. Os próprios moradores vão gerir. Essa é a proposta, em grosso modo, que o comunismo propôs. Que o governo não tem que ter, o povo se autogere. Só que ele fala assim: mas eu sei que para atingir isso é difícil. Então tem um step que precisa de um gestor. E esse gestor sou eu. Enquanto o povo não tiver capacidade para se autogerir, eu vou geri-lo. Tá? E aí você vê na antiga União Soviética, tá, os governantes, as riquezas que eles tinham. Era comum para o povo. Tá? Era comum para o povo. Eu fiz a viagem de instrução em 1996. Tá? Passamos lá em São Petersburgo, viagem dos senhores devem ter passado. Hoje já era uma potência, mas até 1996, quando eu passei lá, era uma dificuldade tremenda. A cidade era totalmente mal iluminada, um disparate com os palácios dos governantes. Né? Eu não tive oportunidade, tem gente que foi até o Kremlin, né, e viu lá. Então, já que não consegue se alcançar o comunismo, o step é o socialismo. Então tem países socialistas. Sim, hoje tem países aí socialistas, tá, que querem, são mais voltados com ideias de esquerda. Agora, país comunista, nenhum atingiu. Nenhum atingiu. Qual o país que se autogere? Não existe isso. É uma utopia criada e que
vocês veem que não deu certo. Tá? Não deu certo. Mas é uma filosofia. É uma filosofia. Um defensor do capitalismo fala assim, o capitalismo ele é falho. Falho. Mas me propõe uma outra forma melhor. Ele lança esse desafio. Ele lança esse desafio. É a pior de todas. Tá? Que não tem ela. Entendeu? Não tem. Olha o Silva atuando aí de novo. O Silva, cara. Não. Ele mexeu ali e sabotou, cara. Não, Silva. Eu ia falar daí, ó. Por isso que eu falei do comunismo na Rússia. Tá? Vocês vão ver várias. Porque ao longo da nossa vida, você é comunista, isso é isso. É comunista, cara. No PSI do estudo do Karl Marx, eu nunca fui cansado. Nunca fui cansado. No máximo, um socialista. Comunista mesmo, só uma pessoa. Então, essa filosofia estava tentando ser implementada na Rússia, tá? E o islamismo, entre aspas, domado na Turquia. Por que domado? Porque isso aqui é até tendencioso, isso, a forma como está sendo colocado aqui pelo autor. Tá? Porque o Islã, e quem teve contato com o Islã, o pessoal que veio para ir para o Líbano, né, sabe que não é assim. Entendeu? O Islã é uma religião como qualquer outra, entendeu? É a questão de extremismo. Então tinham países com religiões extremistas que não eram o caso da Turquia. Eles chamavam de islamismo domado porque não era extremista, como até hoje. A Turquia faz parte da OTAN. Olha só, a Turquia faz parte da OTAN há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Isso se deu como? A Turquia era o principal estado do Império Otomano, né, com a autoridade do sultão. Em 1908, esses nacionalistas chegam ao poder e fazem aliança aí com a Alemanha. Mas com a derrota na Primeira Guerra, Jacob é um jovem oficial a iniciar uma nova nação. Sobrou do... Então o Império Otomano foi destruído na Primeira Guerra Mundial. Tá? Foi fragmentado em países ali. E esse camarada aí se chama Mustafa Kemal. Tá? O grande herói da Turquia. Tá? Quem tem a oportunidade de passar para ver que tem monumentos, né? Mustafa Kemal. Tá? Em 19, houve uma hesitação do sultão em Constantinopla e Kemal declarou a República da Turquia. Depois o sultão mudou a capital para Ankara e expulsou as tropas estrangeiras, tornando-se o herói nacional. Então, com o final da Primeira Guerra Mundial, houve uma ocupação das tropas estrangeiras, que o Império Turco Otomano perdeu a guerra, né, junto com a Alemanha, e o Kemal foi o que se tornou herói nacional ao expulsar essas tropas e derrubar o sultão. Ficou chamado aí como Atatürk, né? Pai dos turcos. Né? Tornou a Turquia um país secular. O que é um país secular? É um país no qual a religião não é influenciada. Olha só que coisa interessante. A Turquia é um país secular. Os Estados Unidos é um país secular. O Brasil é um país secular. Pergunta, a Grã-Bretanha é um país secular? A Grã-Bretanha não é um país secular. Sabe por quê? Porque tem a alta câmara e a baixa câmara. Na alta câmara é como se fosse comparado ao nosso Senado, a baixa câmara é como se fosse a Câmara dos Deputados. Né? No Senado, na alta câmara britânica, tem vagas cativas para bispos da igreja anglicana. Aquela cadeira só pode ser sentada por bispos da cadeira anglicana. E o Senado, a alta câmara britânica, que é a mesma coisa, faz as leis, vota, não sei o que lá. Então, se um país no qual, na cadeira do Senado, só quem pode sentar em algumas cadeiras lá são bispos da igreja anglicana, a Grã-Bretanha não é um país secular, uma vez que a igreja influencia diretamente nas decisões do país. Certo? Olha só que coisa interessante, a Grã-Bretanha não é um país secular.
E aí na Turquia, por outro lado, foram dados direitos iguais às mulheres, revigorar a economia, admirar a democracia, esperava que outros países islâmicos seguissem o exemplo, mas isso não aconteceu. E aí vamos lá. O movimento que estava acontecendo no leste, chamado comunismo, propaganda lá do nosso amigo Stalin, começou a ter oposicionistas. São os chamados fascistas. Comandante, quem são os fascistas? Os fascistas são contrários, é outra forma de pensar. É uma outra filosofia. Eles são totalmente favoráveis à propriedade privada. São favoráveis, tá, às fronteiras bem delimitadas. São favoráveis ao incentivo da economia nacional. Quando se fala de fascismo, quando se fala de nazismo, se fala de nacionalismo. É o nacionalismo exacerbado. É mais o extremismo. Fascismo, nazismo, nacionalismo. Tudo esses ismos da vida aí são os extremismos. Então, quando você tem um nacionalismo extremado, ou seja, a Alemanha acima de tudo, Hitler, Mussolini, é um extremismo. É um extremismo. Tá? Esses movimentos que tem aí na Europa, nos Estados Unidos, aqueles skinheads, né, são nacionalistas extremados. Até hoje ainda tem nos Estados Unidos a Ku Klux Klan, né, que mata os negros, que persegue os negros nos Estados Unidos. Tem os skinheads na Europa, que são contra imigrantes, são contra pessoas que não compõem aquela etnia. Então esse é um movimento fascista. Esse é um movimento fascista. E como eu falei, o nazismo é nada mais nada menos do que esse nacionalismo extremado do fascismo com um racismo muito mais extremado. Tá? Estima-se que 7 ou 8 milhões de pessoas morreram pelo expurgo do nazismo. E por que isso? Por que ele era contra o judeu? Deixa eu explicar isso mais para frente, mas já adianto. Por que os nazistas, os fascistas eram contra os judeus? Por que eram contra os ciganos? Olha só, se eu sou nacionalista e eu quero honrar a minha pátria, servir a minha pátria com todo o meu coração, qual é a pátria do cigano? A pátria. O cigano é pátria. Ele mora hoje, ele mora aqui, a mãe mora colar. Então ele não é nacionalista. Então por que eu quero cigano? Sabe para que cigano serve? Para nada. Para nada. Judeu. Vamos lá. Por que o nazismo era contra o judeu? Porque o judeu, há 2000 anos atrás, sofreu a diáspora. O judeu não é nação. Qual que é a definição de nação? Não era, né? Nação. Povo mais território. O judeu tinha território? Não tinha território. Então, entre aspas, o judeu também era apátrida. Também era apátrida. Tá? Então, se eu não posso dominar essas pessoas, se eu não posso forçá-lo, como é que ele vai ser da minha nacionalidade? Então, e o cigano por esse motivo. E o judeu, além de tudo isso, ele tem, ao longo dos séculos, ganhou o tino do comércio. Tá? Ganhou o tino do comércio. 80% do comércio de diamantes até hoje no mundo é feito por judeus. Passa pela mão de judeus. Até hoje. E naquela época também. E já tinham assim, eram milionários. Milionários. Só que isso, a qualquer momento, podia sair da Alemanha, podia sair da Itália. Ele pegava os diamantes, pegava o ouro, pegava o que for e saía com as suas riquezas do país. Ele não tinha compromisso com o país. Então, se eu sou nacionalista e quero que o meu povo gere riquezas e que essas riquezas fiquem aqui, o judeu é meu inimigo. O cigano é meu inimigo. Tá? Aí também nesse pacote ele colocou homossexual, botou negro, botou isso.
E aí a fornalha funcionou durante 6 anos, né? Matando aí 7, 8 milhões de pessoas. Quem tiver oportunidade, como ainda, né? Quem não foi, na minha época eu passei em Dachau, na Alemanha, no campo de concentração lá, um museu muito interessante. A Itália, e eu falo isso com propriedade, meus bisavós são italianos, é um país muito diverso. O norte da Itália é totalmente diferente do sul da Itália. Tá? Tanto que entre os próprios italianos tem um preconceito. Eles dizem que o sul da Itália é o norte da África. É uma guerra que tem. Eu não, né? Os meus bisavós eram do sul da Itália. Né? Por quê? Porque a influência do norte da Itália, realmente os árabes avançaram pelo norte da Itália. Tá? Então, se você pega os italianos do sul da Itália, tem uma etnia diferente dos italianos do norte da Itália. Né? As principais indústrias italianas estão concentradas no norte da Itália. O sul da Itália é mais agrícola, é bem diferente. Né? Bom, e tem essas diferenças culturais e econômicas. Né? Não tinha carvão, não tinha siderúrgica, lutou lá da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, mas ficou insatisfeito com o trocadilho que recebeu. O Japão recebeu bastante coisa e a Itália ganhou muito pouco. Tá? Os problemas agravados aí pela depressão, gerou inquietação, e aí é aquela filosofia também do Xing, né? Crise, sinônimo de oportunidade. Isso vale também. Crise é sinônimo de oportunidade. Tem essa crise, né? A gente está vivendo isso hoje. Uma crise danada e a oportunidade surgiu para algumas pessoas. Espero que façam um bom proveito dessa oportunidade. E esse senhor aqui se aproveitou muito bem, como Hitler também se aproveitou muito bem da oportunidade. Ele convenceu os italianos que podia resolver os problemas. Né? Olha só, gente. Ao longo da história, sempre apareceram os salvadores da pátria. Sempre. Né? Tinham nomes, né? Alexandre, o Grande, Pedro, e por aí vai. Sempre, vai citar um monte, esse salto de Getúlio Vargas, né? Churchill, né? E por aí vai. Mitos. Também. Esses são os salvadores da pátria. Como eu falei, a crise gera oportunidade. E a pessoa, Lula, entendeu? Poderia ter virou um mito e depois, né? Poderia ter pegado a oportunidade de se tornar talvez um segundo Getúlio Vargas. Poderia ter, né? Mas aí por razões aí que não está no currículo, né? A gente não vai comentar, mas poderia ter virado um segundo Getúlio Vargas. Olha só, ele fundou então um partido fascistas, esses camisas negras, né? Defendia o poder do Estado, uma instituição que impõe, julga e inspira, ou seja, um Estado forte. Um Estado forte. Olha só como é interessante. O nazismo e o fascismo é totalmente antagonista ao comunismo. Porque o comunismo per si fala assim, olha assim, o Estado não serve para nada. O Estado tem que ter na verdade, o povo tem que ter uma autogestão. Já o fascismo, não. Isso tem que ser um Estado forte. Um Estado que faz tudo. Tá? O rei italiano convidou para formar seu gabinete, governou com punho de aço. Em 24, os fascistas obtêm grande maioria no parlamento. Dessa forma, Mussolini entendeu não ser mais necessária a eleição. E virou ditador. Tá? Isso que aconteceu com Mussolini se repete com Hitler. Começou a governar, surge um Estado interventor. Por outro lado, também tem algumas coisas interessantes, como essa chamada Carta do Lavoro, né? É a carta de trabalho, que inspirou, inclusive, depois o Getúlio Vargas a produzir aqui as leis trabalhistas brasileiras, tá? É baseado nessa Carta de Lavoro. O Mussolini resolve a disputa entre Estado e Igreja, interessante também que
existiam os estados papais, com as guerras papais. O Papa se autoexilou em Roma e não saía de lá. E o Mussolini falou: não, vamos fazer o seguinte, esse pedacinho aqui, o Vaticano, é um estado resolveu isso. Até hoje, o Vaticano, o Estado do Vaticano foi uma concessão de Mussolini. Então essa questão aí foi resolvida pelo chamado Tratado de Latrão. Em 1929 concedeu o status de Estado ao Pontifício Independente. Tá? Isso aqui, por incrível que pareça, já foi até questão de prova anterior. Tratado de Latrão. E aí que vem o Rio. Comandante, como é que é a prova? A prova é de marinha. Houve mudança nesses últimos 2 anos, tá? Mas a prova é de marinha, tem tudo, tá? Pergunta direta, tem correlacione, ligue, né? Lembra do ligue? A prova é assim. Olha só que interessante, estava falando sobre Mussolini, aí tinha o cabo da Bavária, era cabo, né? Ele queimou o pulmão, com gás, né, na Primeira Guerra Mundial, e é um cara que falava muito bem. Ele tipo foi reformado, né, pela Wehrmacht, pelo exército alemão, e tornou tipo um espião. Se tornou um espião lá do exército alemão. E ele tinha acesso a muitas informações. E ele estava acompanhando tudo que estava acontecendo na Itália. Ele já foi político, né, já fundado o Partido Nazista, um dos fundadores do Partido Nazista. Ele falou assim: peraí, olha só, a Itália não tem carvão. A Itália é um cambando de caras desorganizados. Eles nem uma etnia certinha igual a gente aqui tem. É aquela mistureba. Tá? E a gente que tem tudo isso. Pô, se deu certo com o Mussolini, aqui a gente vai arrebentar. Vou pegar o que o Mussolini fez, carimbar e replicar aqui, e fez isso. Então, essa foto aí, ó, campanhas, tá? Cangas, Mussolini até o final. Campanhas. Seu problema. Então, como eu já havia falado, a Primeira Guerra Mundial enfraqueceu a Europa, tá? O teatro europeu foi lá, o centro das finanças passou a ser os Estados Unidos, que pela falta de experiência não souberam administrar a crise. Cenário de incerteza de pós-guerra gera hiperinflação. Após a guerra, a Europa passou de 14 para 27 países. Olha só, lembra que foi do Império Turco Otomano, que ele colapsou, e outros? Então tinha 14, passou para 27. Nessa época não tinha comunidade europeia. Então, para cada estado, se pegava uma mercadoria que saía de Portugal para chegar, por exemplo, até a Hungria, passava por 7, 8 estados. 7, 8 países. E cada país que passava pagava taxa aduaneira. Com isso, o azeite português chegava na Hungria por $1.000, 1.000 euros. Então, muito mais impostos aduaneiros. A produção industrial começou a crescer. França e Inglaterra começam a produzir produtos que antes compravam os americanos, né? Indústrias dos americanos não reduziram o ritmo de produção. Acumulação de estoques invendáveis, crise de superprodução e o crash, né? Em 29 deu a famosa histeria, né? Todos queriam vender suas ações. Para quem já se aventurou no mercado de ações, né, sabe que a ação é igual, o mercado de ações funciona como gado, né?
o gado está todos os boizinhos, estão todos quietinhos lá, pastando direitinho. Aí aparece um estresse, um lobo, um negócio. Aí uma reizinha, um boizinho começa a correr para um lado. O que acontece com os outros? Vai todo mundo para o mesmo lado. Todo mundo para o mesmo lado. Tá? E se aquele boizinho estiver indo para o precipício, todos os boizinhos vão para o precipício. Foi o que aconteceu aqui. Todo mundo querendo vender, ninguém querendo comprar. Né? Quem se aventura no mercado de ações fala assim, ah não, compra na baixa e vende na alta. Porque todo mundo aguarda a baixa para comprar e todo mundo aguarda a alta para vender. Não é uma ciência exata. Economia não é uma ciência exata. Foi comprovado ganhar há 4, 5 anos atrás, o Prêmio Nobel de Economia foi por isso. O cara provou cientificamente, por A mais B, que economia não é uma ciência exata. Então é uma ciência humana. É uma ciência humana. E aí, vários bancos quebraram, desemprego e doença global. Tá? Em 1930, mais da metade da população mundial dependia direto do comércio, que fazia com que o colapso colocasse em risco seu emprego e seu padrão de vida. Olha só, gente, como eu falei. Infelizmente vocês não vão ter aula com esse professor, o professor Francisco Carlos, que é uma pessoa espetacular. Nas aulas que tivemos, ele já se aposentou, não dá mais aula lá no centro. Mas ele fala do homem no tempo. O homem no tempo. O homem no tempo é, como eu falei mais uma vez, é se colocar naquele momento, naquela realidade. Tá? Para a gente, oficial de marinha, servindo em grandes centros, é difícil imaginar passar fome, ver as pessoas morrerem de fome. Tá? Mas essa é a realidade do mundo ainda hoje. Tá? Ainda hoje. Quem teve a oportunidade de passar pelo Haiti, né, como eu tive, como a maioria dos fuzileiros tiveram, tá? Quem teve a oportunidade de servir na África, como nós tivemos, né, sabe que a realidade é muito mais embaixo. E aí, quando você se vê deparado com os seus entes queridos passando necessidade, morrendo de fome, não tendo assistência médica, não tendo isso, você volta a estado de lobo, a estado selvagem. Né? E aí, os fins chegam ao ponto, a questão étnica, né? Ou mata ou faz as atrocidades, né? Manga longa, manga curta, escolhe. Você quer perder sua mão ou quer perder o braço inteiro? Essa é a realidade. Tá? Os Estados Unidos pediram a repatriação de capitais emprestados europeus, a crise se estendeu às demais nações. Países produtores de matéria-prima foram atingidos, principalmente a América Latina, Brasil e Argentina. Tá? No início do século XIX, por incrível que pareça, a Argentina era a 9ª economia do mundo. O único país a escapar da crise foi a União Soviética. Tá? A economia era planificada e estatizada, portanto não obedecia às flutuações do mercado. Isolacionista. Incapaz de debelar a crise, o presidente Hoover pede disputa aí com Roosevelt. E Roosevelt pôs em prática um plano de recuperação nacional. New Deal. Guarda de memória. New Deal. Tá? Um novo negócio. Roosevelt falou assim, bom, o pessoal está sem emprego. O pessoal está passando fome. Olhou assim para o Tesouro Nacional e falei, pô, vou ter que abrir as caixas. E começou a abrir frente de trabalho. Então essa estrada, que o pessoal faz o escoamento da produção de milho, está tudo ruim, os carros estão quebrando, frente de trabalho, 800 pessoas. 800 pessoas para trabalhar aqui. Esse porto está quebrado, mais 1.500 pessoas trabalhando aqui. Tá? Pegou as estatais americanas e botou o pessoal para trabalhar. E é o princípio de economia. O pessoal tem o dinheiro, vai comprar. Comprando,
estimula o cara a produzir. Produzindo, ele vai empregar. E aí voltou o dinheiro a circular. É chamado New Deal, impulsionado pelo Roosevelt. Reerguer a economia, o problema do desemprego só seria resolvido com a reativação da indústria bélica a partir de 1937. Tá? Ele conseguiu, com o New Deal, amenizar bastante a situação da depressão criada em 29. Tá? Só que, nesse interregno, os historiadores gostam de usar essa palavra, né? Esse entre guerras, primeira e segunda, tem uma briga muito grande entre pacifistas e belicosos. Tá? A Grã-Bretanha é o principal exemplo disso. Pacifista, o cara não quer a guerra, não quer a guerra. E os belicosos, que é principalmente o alemão, que quer se vingar de todas as retaliações do tratado que ele foi obrigado a assinar por ocasião do final da Primeira Guerra Mundial. Ele quer partir para a porrada. Ele quer partir para a porrada. E aí os pacifistas, não é bem assim não, não é assim não. Tá? O americano já tinha abrido o olho. Falei, peraí, o cara está se rearmando. E eu tenho que me rearmar também. E aí em 1937 ele começa a reativar a indústria bélica. Produzir navio, produzir carro de combate, rearmar o seu exército, a aviação, né, na aviação do exército, ainda não tinha força aérea americana. E aí criou muitos empregos e resolveu esse problema. A política foi afetada pela turbulência econômica, o capitalismo estava em desordem, né, desgraça econômica, não podia mais dar trabalho para as pessoas. E durante a depressão, a União Soviética forneceu emprego para todos. Olha só, né, como que a filosofia do comunismo cresceu em detrimento da filosofia do capitalismo, devido a esses motivos que nós já expusemos. E aí vem o maior conflito que a face da Terra observou em sua existência. Tá? Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Tá? Foi para tratar de Versalhes, a Alemanha perdeu parte do território e todas as suas colônias. Tá? Teve sua força armada limitada e foi obrigada a pagar pesadas indenizações de guerra aos vencedores. O Vale do Ruhr, tá? Que é uma região da Alemanha, foi ocupado por franceses por anos, retirando carvão, minério de carvão mineral, né, por anos e anos. Você imagine, por exemplo, a gente ter perdido a guerra no Paraguai, o Paraguai ter ocupado Serra Pelada e tirado o nosso ouro. Foi isso que aconteceu em grosso modo com a Alemanha. Né? Nós não perdemos a guerra do Paraguai, tá? Ficamos, pouca gente sabe, até 1910 ocupamos o Paraguai. Tinha tropas, representações de tropas brasileiras, até 1910. Tá? Quem visitar o Paraguai vai ver que até hoje tem um ranço ainda. Os paraguaios contra a gente. Até 1910 nós estávamos lá. Mas os franceses ficaram no Vale do Ruhr por anos, retirando minério com o pagamento da Primeira Guerra Mundial. Os judeus se distinguiam da política e da economia, fato que fomentou aí o antissemitismo. O antissemitismo é um movimento anti-judeu. Tá? Muitos alemães desejavam um líder forte. Hitler era austríaco, eu já ia falar, lutou na Primeira Guerra Mundial e sentia-se traído pelos líderes alemães e judeus. Isso aqui é mais uma mentira da história. É mais uma mentira da história. Os nazistas, querendo tomar o poder, criaram uma máquina de propaganda, que eles foram perfeitos nisso, né? Acusando os governantes da Primeira Guerra Mundial de terem entregado que as Forças Armadas Alemãs teriam condições
de se contrapor na guerra e possivelmente até ganhar. Isso foi uma mentira criada. Tá? As forças armadas britânicas, alemãs, foram sim derrotadas. Não existia mais a possibilidade de vencer, mesmo porque os Estados Unidos entraram em peso com sua indústria. Tá? O próximo passo era a ocupação de Berlim, coisa que não aconteceu na Primeira Guerra Mundial, só vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial não aconteceu a ocupação de Berlim. Por quê? Eu sabia que não ia mais ganhar. Mas essa propaganda foi feita por Hitler, pelo partido nazista, tá? Acusando aí de traição os líderes alemães e os judeus. Fundou o Partido Nacional. Olha só que interessante. Socialista alemão. Dos trabalhadores. Esse é o Partido Nazista. E aí, é interessante que no ano passado, e até mesmo esse ano, tem uma discussão se o nazismo é de direita ou de esquerda. Essa discussão é altamente pertinente. Porque, olha só, gente, curiosidade, vamos perder aqui 15 segundos. Partido Nacional. Pátria. Pátria. Direito. Direito. Socialista. Esquerda. Alemão, tudo bem. Nacionalista. Os trabalhadores. Esquerda. Meio a meio. Aí tudo meio a meio, cara. 2 a 2. Então essa discussão é pertinente e, no meu entendimento, totalmente infrutífera. Pertinente é para um historiador, não para um político. Nem para um jornalista. Entendeu? Se o nazismo foi de direita ou de esquerda, não interessa para um político, tampouco para um jornalista. Para um historiador, sim. Vamos fazer análise aqui, que é o trabalho do historiador, de um filósofo, de um antropólogo, né? Para um político, isso é totalmente irrelevante, mas tudo bem. Terminou os 15 segundos. Então, depois de tentar derrubar o governo da Baviera, foi preso, escreveu as memórias aí, Mein Kampf, Minha Luta, em 1925. Esse livro foi proibido em vários países por muitos anos, tá? Inclusive no Brasil. A Depressão Mundial ofereceu mais terreno fértil aí para o partido nazista. Por quê? Eles precisavam de um líder forte. Eles precisavam de um salvador da pátria.